Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Maranata Anátema. E hoje nós temos um convidado muito especial, é o pastor Roner. Pastor Roner, seja muito bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Obrigado, pastor Solo. A paz do Senhor. Agradeço esse momento, esse convite. Fico feliz em poder estar aqui, batendo esse papo aí, relatando a nossa vida, né? Que bom, pastor Rony. Eu te conheci agora recentemente, mas eu tenho a impressão que eu tenho poucas informações e eu gostaria que inicialmente você fizesse uma apresentação para todas as pessoas que nos ouvem agora, pode ser? Certo, perfeitamente. Como o senhor mesmo disse, né? A gente conheceu agora recentemente, mas a gente já tem uma longa história, né? Vamos dizer assim, de vida, né? E também vamos dizer, né, na instituição, né, na Maranata, onde estivemos. E, na verdade, eu quero até iniciar o pastor Solo dizendo que, principalmente para aquelas minhas ovelhas, né, que eu fui pastor lá dentro, né, da Maranata, jovens, senhoras, né, varões, e todos aqueles que eu conheci, não só aqui na minha cidade, mas também, vamos dizer, fora daqui, até no exterior, que, na verdade, eu não estou dirigindo, né, esse momento, nessa entrevista, para ofender ninguém, mas para deixar claro qual foi o meu objetivo da minha família, né, o desligamento, que não foi, na verdade, nenhuma briga, né, nenhuma desavença, como chegou aos meus ouvidos. Também, graças a Deus, não tive nenhum problema de saúde, né, chegou aos meus ouvidos a questão que eu estive em depressão, enfermo. Então, basicamente, hoje, né, nesse momento, eu quero deixar para aqueles que ainda estão, vamos dizer, na Maranata, ou até mesmo que pretendem visitar, ou que saíram, que, né, nesse momento aqui no canal, nessa entrevista, não virá nenhum mal, né, a pessoa não vai abalar sua fé, mas nós queremos relatar aqui o que é realmente a vida, né, em comunhão, em servir a Deus, né? Então, esse é o objetivo realmente que eu gostaria, né, de passar para todos os ouvintes aqui, né, presentes agora. Na verdade, né, nem me apresentei, né, vamos dizer assim, da onde sou, né, sou de Cachoeira de Itapemirim, né, sul do estado do Espírito Santo, né, falei e não disse de onde que sou, né, e na verdade tenho 42 anos, né, casado há 16, vou fazer 16 agora no fim do ano, com a Adriana, e temos uma filhinha que fez 1 ano, chamada Helena, então agora nesse mês de outubro, né? E a minha história, o pastor Sola, ela é bem assim, vamos dizer, né? Bem eclética, né? Vamos dizer, né? Eu morava na época em Minas Gerais, né? Sou de Cachoeiro, né? Sou capixaba e morava na época em Minas Gerais devido à faculdade. Meus 17 anos, isso mais ou menos em 1997. E aí comecei uma família toda católica, né? Meus pais e aqueles católicos que não tínhamos tanta frequência na igreja, né? Mas se dizíamos católicos, né? Nada também contra os católicos, né? Mas, enfim, nessa questão da universidade, eu fui evangelizado por um amigo meu, né? Da igreja, ele era filho de pastor da igreja metodista, na época, né? Isso em 97. E aí, nessa evangelização, eu comecei realmente a me despertar. Eu, com meus 17 anos, comecei a me despertar pelo Evangelho, né, pela Bíblia, em querer conhecer, né, mais as Sagradas Escrituras. Nisso se passou, basicamente, um período de 1 ano, onde eu passei a frequentar a Igreja Batista, lá em Minas Gerais, né, no interior de Minas Gerais, e cheguei até mesmo a se batizar, né? Cheguei a me batizar, descer as águas, né, na Igreja Batista. Porém, o que aconteceu?
né? Depois de um ano, vamos dizer, lendo a Bíblia, né? Que é apesar de que muitas pessoas às vezes passam um ano e não leem um capítulo, né? Mas assim, durante um ano eu tive uma fome, uma sede da palavra de Deus, que eu comecei a ler incessantemente, né? A Bíblia. E aí, depois de um ano, isso já em 98, vamos dizer, eu recebi um convite, né? Para conhecer de uma pessoa, para conhecer a Maranata. Aqui mesmo na minha cidade, né, que tem em torno, vamos botar, acho que umas 20 igrejas, alguma coisa assim, em Cachoeiro. E nunca tinha ouvido falar, né? Nunca tinha ouvido falar, realmente, isso em 98, né, para 99, na igreja Cristã Maranata. Resumindo, ao longo desse convite eu comecei a ir, e na verdade, vamos dizer, aquela questão que você é meio encantado, né, com algo que você nunca tinha visto na sua vida, que foi a chamada palavra revelada, né? Uma palavra que, como eu já li a Bíblia, então, assim, eu não sabia que realmente existia aquilo, né? Eu peguei algumas pregações, né? Um versículo que era lido, e aquela, né, interpretação que se dava e se dá até hoje lá. Então, vamos dizer, eu fiquei meio que encantado, ou hipnotizado com aquilo dali, né? Vamos dizer, né? Um jovem, né, de 18 anos, então realmente aquilo me seduziu, né? Literalmente. Então eu comecei a ir e fui frequentando, né? Porque na verdade eu acabei trancando a faculdade, né? E voltei, retornei para a minha cidade, aqui de origem, em Cachoeiro, né? Mas também comecei a frequentar lá em Minas Gerais também, antes de retornar para Cachoeiro. E aí eu fui convidado, eu estava meio que indo ainda na Batista e na Maranata, vamos dizer, né? E aí eu fui convidado a ir ao Manaim, né? Fui convidado, não sei como é que foi, né? Porque a gente vê que sempre era aquela questão, né? De consultar, né? A palavra, né? E ver se Deus ia permitir ou não. Mas enfim, eu não era nem membro da Maranata e eu fui, né? Se Deus permitiu, por certo, sim, né? Vamos dizer, porque eu fui mesmo sendo da Batista. E aí a gente vê que hoje eu acho que isso nem é muito feito mais, né? Devido a certas circunstâncias que a gente observa, né? Mas, enfim, eu fui e aí foi me encantando, né? Seduzindo cada vez mais. E vamos dizer que isso de 99 se passou até o ano de 2022 agora. Mais de 2 décadas eu estive lá dentro. Entendi. Mas então, depois que você ingressou, foi a partir aí mais ou menos de 98, 98, né? E então, como é que foi o seu desenvolvimento dentro da Igreja Cristã Maranata? Quais foram as atividades que você exerceu, os cargos ali que você exerceu? Você pode nos contar? Então, basicamente, vamos dizer, eu sempre fui um rapaz muito assim, responsável, né? Não assim me auto-vangloriando, mas sempre quis realmente participar de tudo que fosse possível, né? Então, eu ainda, quanto jovem, né? Eu fui responsável de grupo de assistência, mesmo ainda sendo jovem, né? Fui responsável de grupo de visitas de jovens, né? 30 jovens, eu era, vamos dizer, o líder ali dos jovens, né? Naquelas visitas, algo até realmente, vamos dizer, que me desenvolveu no sentido até mesmo de ter mais desenvoltura, né? Ou até mesmo de lidar, né, com pessoas. Isso a gente fazia muito, uma época muito produtiva nesse aspecto, né? E também passei a ter todas as outras funções que me foram colocadas, né? Tesoureiro durante mais de 10 anos, fui professor depois obreiro, né? Levantado ao diaconato em 2009, responsável aí depois por inscrição de Manaim, né? Fui depois em 2014 foi onde eu fui ungido, né? Essa expressão que é usada dentro da Maranata, né? Foi ungido. E em 2017 foi onde eu vim a ser ordenado, 2017. Então, cheguei ao ponto, né? Vamos dizer assim, que chegou ao ponto de eu estar com 5 igrejas, responsável por 5 igrejas aqui na minha cidade, entendeu? Então,
vamos dizer que aqueles que possam estar, né, nos vendo, né, agora nesse instante. Então, apesar, igual eu mencionei, eu tenho 42 anos, né, não sou tão idoso, mas também não sou tão jovem, né, vamos dizer assim, mas eu adquiri, vamos dizer, uma vasta experiência, ou até mesmo vivência dentro da Maranata, que eu realmente não estou relatando algo assim que eu ouvi falar, né, algo que realmente, né, me disseram, mas tudo que eu vivenciei lá dentro, né, então chegando até o topo máximo, né, vamos dizer assim, da hierarquia, né, que foi realmente estar como pastor de 2017 até o meu desligamento. Pelo então que você está me contando, você já foi, já vamos dizer assim, ungido e pastor depois ali que houve aquele um momento difícil ali na Igreja Maranata, que foi o momento daqueles escândalos, mas enfim, o que eu queria te perguntar agora é em relação, quer dizer, você desenvolveu, chegou a ser pastor, mas é lógico que você é pastor, mas você é uma pessoa que tem uma vida individual, né? Você tem uma família, você tem o seu trabalho, e você acha que essa forma, porque nós temos um ativismo religioso na Maranata muito intenso, especialmente os pastores. Eu me lembro que a gente não tinha muito tempo sobrando para coisa nenhuma, né? Nem para família, porque eram muitas reuniões. Hoje eu até acho que eles estão diminuindo isso um pouquinho. E aí eu queria te perguntar, no seu caso, que era um pastor, se esse ativismo religioso, se ele interferiu aí no seu desenvolvimento profissional, ou no seu desenvolvimento como pessoa, ou quem sabe até mesmo no seu desenvolvimento no conhecimento, porque quanto mais atividades você tem, menos tempo você tem para refletir, para até ler a palavra de Deus, né? Mas você acha que esse ativismo ele prejudicou a sua vida em algum aspecto, né? Ou em alguma área de sua vida? Então, como o senhor mesmo mencionou, né, pastor Sola, assim, esse ativismo, né, religioso, essa sobrecarga, né, que é imposta, principalmente assim, para aqueles que têm funções, né, e nós, como chegamos a estar como pastores lá, ele traz realmente uns certos prejuízos, né, quem falar que realmente não traz, assim, eu realmente não acredito, né, realmente, porque eu profissionalmente, que eu nem mencionei, né, assim, eu trabalho no comércio de rochas ornamentais, né, assim, aqui na minha cidade. E muitas das vezes eu com aquelas, né, atividades inúmeras, né, igrejas, tudo aquilo, eu tinha que me dispor, né, de alguns momentos ali realmente profissionalmente, talvez passar do horário, que eu trabalho durante o dia todo, né, mas às vezes à noite ou fim de semana eu poderia até realmente desenvolver profissionalmente, né, mas evitava, porque tinha os compromissos, sempre tive e com a igreja, né, e também sempre levei alguns serviços também, assim, algumas atividades da igreja para o meu serviço, né, em algumas situações, porque responsável por inscrição de Manaíns, né, responsável por tesouraria, então algumas atividades eu até exercia no meu próprio ambiente de trabalho, né? Então, assim, era uma, de certa forma, vamos dizer, uma desonestidade com o meu próprio patrão, né? Vamos dizer, né? Mas nunca deixei nada pendente, né? Vamos dizer, só que isso realmente vem trazendo essa sobrecarga, né? Agora, essa questão de, né, vamos dizer, de meu desenvolvimento, né, até mesmo social, né? Ou essa questão, acho que foi essa pergunta, né? Que o senhor fez, né? Assim, desenvolvimento social, né? Até mesmo com a família, também traz um prejuízo grande, porque muitas vezes familiar, ou um casamento, um familiar, ou uma festa, né, de aniversário, alguma coisa, de quando em vez eu aparecia, e quando aparecia atrasado, chegava atrasado no fim da festa, ou literalmente não ia, né? E até o ponto de chegar, infelizmente, alguns familiares não me convidar mais, né? Nem a mim, nem a minha esposa, porque também, como eu mencionei, as inúmeras atividades diversas que eu tive, a minha esposa também esteve, né? Minha esposa sempre, todo e qualquer, né, evento, né, sempre deu aula para seminário de crianças, eu também fui responsável pela área toda aqui, com relação às professoras que iam atuar em seminário, então
ela como, né, os cultos de senhoras, né, que era no sábado, depois passou para quarta. Então, essas inúmeras atividades também, minha esposa também está envolvida. Então, automaticamente a gente vai se desligando, né, literalmente do convívio ali com a família, né, socialmente, e isso traz um certo prejuízo, traz um certo, realmente, constrangimento, vamos dizer assim, porque chega ao ponto de ouvir isso que a gente ouviu, né, não vão convidar mais vocês porque vocês nunca vão, né, vamos dizer assim, entendeu? Era o tamanho que era o nosso ativismo, vamos dizer, religioso, de realmente querer sempre estar participando de tudo, e seja, né, qualquer atividade que tivesse na igreja, né? E isso realmente ele traz esse certo prejuízo, mas eu acho que o prejuízo, hoje a gente tem se recuperado, né? Eu vou mencionar mais adiante, né, o motivo do nosso desligamento e até a época, né? Mas a gente tem tirado, vamos dizer, o prejuízo, né? Assim, nesse período que a gente já está distante de todo esse envolvimento, né, com a questão desse ativismo religioso, né, até no convívio mesmo com a família. Algumas coisas a gente já está percebendo que já está mudando, né, com a família, até mesmo com amigos, né, alguns que a gente, né, tem de grande respeito, né. Mas eu acho que o grande prejuízo, o pastor Sol, foi isso que o senhor mencionou, porque, como eu mencionei no início, eu passei um ano, né, na Igreja Batista e sempre tive aquela fome e sede da palavra de Deus, né, de você ler, né, por mais que eu li muitas vezes, por ler mesmo, eu queria ler. E você dentro da Maranata, né, eu até penso assim que talvez em outras instituições religiosas que talvez visam esse ativismo religioso de prender ali talvez aquele tipo de doutrina, não, aquele tipo mesmo de sistema, você não tem como se aprofundar nas escrituras. E eu, vamos dizer, como um cristão, eu, apesar, né, muitos podem até se escandalizar, mas assim, apesar de até mesmo de ter sido pastor dentro da Maranata, você não tem tempo de estudar a Bíblia, você não tem tempo de se aprofundar, né, como o apóstolo Paulo disse, se afadigar nas Escrituras. Tem, porque você precisa realmente pegar aquelas circulares, você tem que pegar toda aquela cartilha que é enviada para você e você colocar em prática, né, para o povo ali, sem ao menos conferir, né, se aquilo realmente, vamos dizer, se é isso mesmo, né, que a Bíblia está dizendo ou não, né? Então você é levado, né, a esse, vamos dizer, a esse vento, né, de doutrinas que o apóstolo Paulo tanto combate, né? São doutrinas muitas vezes de homens, ele vem falar até de demônios, né? Mas que você, infelizmente, você fica realmente, literalmente cego ou até mesmo ignorante ou desconhecedor do que é as Escrituras, né? Então eu não me senti assim hoje, né, apesar de estar distante disso, eu vejo que hoje verdadeiramente eu era um discípulo da Maranata, né? Eu não era um discípulo de Cristo, né? Por quê? Porque você vai fazer uma evangelização, você vai fazer qualquer uma outra atividade, um convite, você sempre vai priorizar, apesar de falar até o nome de Jesus, mas você sempre vai priorizar o quê? A que a pessoa venha estar dentro da instituição que você frequenta, né? É comum isso em outras denominações? Pode ser. Mas a Maranata, um exemplo é que, por exemplo, eu comecei a indagar isso, porque a gente levar uma faixa, vamos dizer assim, aquelas faixas de evangelização, creio que o senhor deve ter visto, ou passou na sua época, aquelas faixas onde tinha bem enorme ali as letras garrafais ali, Igreja Cristã Maranata. E às vezes o nome de Jesus bem pequenininho embaixo, né? Igual bula de remédio, né? Você bota ali aquela porção de contraindicações, então, e às vezes tem um negócio ali bem pequenininho para você não enxergar, mas enfim, né? Quer dizer, o nome de Jesus eu tenho certeza que assim, ele não é a evidência máxima, né, da instituição. E sim, infelizmente, a denominação, né? Então isso aí você já percebe de pronto, né? De pronto realmente que isso muda literalmente quando você realmente se desprende disso. E eu tenho tido testemunhos assim incríveis, né, no meu dia a dia profissional, com colegas de trabalho, coisas que eu já não tinha há décadas,
né? Realmente, e não falar de igreja, e não falar de placa, mas falar de Jesus, né? E isso realmente tem sido experiências que eu cheguei até mesmo a ser indagado, mas você não tem sentido falta, né, de pregar o evangelho, né, de pregar a Bíblia. E aí eu fui chorar aos pés do Senhor, até que o Senhor respondeu colocando pessoas que eu trabalho, pessoas que eu convivo, e eu comecei a evangelizar. E no meu local de trabalho, clientes. Então, assim, é uma coisa que realmente eu não estou falando mais de uma instituição. Eu estou falando daquele que realmente muda a vida das pessoas, que é Jesus. Então, realmente, isso aí da água para o vinho mudou na minha vida. Mudou literalmente, realmente, depois desse desprendimento, né? Mas você também, pastor Rony, você me contou então que você começou na igreja, se converteu e começou a frequentar a igreja Maranata ainda muito jovem. Então, quer dizer, eu estou entendendo aqui que provavelmente você se casou na igreja Maranata. E eu queria então que você nos contasse um pouquinho se, pelo menos nessa questão do seu relacionamento afetivo, sentimental, se houve, né, na escolha aí da sua esposa, como que foi, se houve algum tipo de interferência, aquela questão de dons espirituais, medo de, né, o Senhor vai aprovar, não vai aprovar, o que o Senhor vai falar antes do casamento, vai ter casamento, porque hoje em dia tem essa questão, né? A pessoa ela nem sabe, ela pode até marcar a data, mas ela não sabe se ela vai casar ali na igreja, porque eles podem cancelar o casamento da pessoa a qualquer momento. Mas você quer nos contar um pouquinho se houve algum tipo de interferência, como é que foi aí o desenvolvimento desse seu relacionamento sentimental? Então, eu costumo até dizer, o pastor Solo, que eu brinco com a minha esposa hoje, né, Adriana, né, como eu mencionei, que eu falo com ela, Adriana, eu acho que eu vim para Maranata só para casar com você, para te conhecer, entendeu? E depois a gente se desligar, né? Mas, na verdade, assim, quer dizer, mais de 2 décadas, né, depois de estar lá dentro, ela, na verdade, incrível que pareça, ela veio praticamente na mesma época. A minha esposa, ela era também católica, né? Eu acho que ela era um pouco mais fiel do que eu na época, né? Porque ela diz que ela fala comigo que acho que ela era coroinha, sei lá, tinha algumas atividades lá dentro da igreja católica que eu, na verdade, eu nunca me envolvi em nada, né? Mas, enfim, aí ela veio nessa época também, no final da década de 90, e nós nos conhecemos, na verdade, em 2014, 2004, né? 2004 foi onde nós nos conhecemos, através de um ajuntamento de uma igreja com outra, né? Da Maranata, aquela questão do ensaio, né? Do grupo de louvor, para efetuar no dia do casamento ali, né, o grupo que iria cantar, e eu fazia parte também lá do grupo, apesar de não cantar nada, mas eu fui, né, vamos dizer assim, levantado para atuar lá, para ajudar, nem sei em qual voz, né, mas assim, eu fui, e ela já foi instrumentista, né, minha esposa toca violão, e aí nós começamos a conversar, né, começamos a nos envolver, e igual o senhor mencionou, né? Assim, é uma pressão, vamos dizer assim, mediante a vida do jovem, que eu lembro que na minha época, né? Hoje eu até percebo que isso já não é mais uma regra, né? Eu até costumo, às vezes, mencionar com ela que o Espírito Santo, às vezes, ele revela e desrevela, ou se atualiza, não sei, né? Qual é realmente a expressão, né? Porque antigamente você tinha que ter ali no mínimo 90 dias que você tinha que fazer a consulta, né, do seu casamento. Então era aquela loucura, né? Porque você tinha que realmente correr quanto tempo, se fosse fazer alguma confraternização, né? Aquela questão do convite, entregar para os familiares. Então foi exatamente isso que eu vivi, né, com ela, né? E só que o pior do que isso, o pastor Sono, não que eu tenha que realmente reclamar, né, vamos dizer, da Maranata, mas, assim, dizer que realmente eu e a minha esposa quase que nós não casamos. Essa que é a grande realidade. Porque eu jovem, né, comecei, como eu mencionei com o senhor, comecei a namorar com ela. Na verdade, nem comecei a namorar, né? A gente começou a conversar, aquela coisa, né, que foi orientado pelo ministério na época, né, e o responsável da igreja dela
também, começamos a conversar, e aí ele, o pastor da igreja dela, eu acho que era até um diácono, acho que estava à frente na época, queria me conhecer, né? Nada mais justo, né? Vamos dizer assim, né? Ele queria saber com quem, vamos dizer, a ovelha dele estava se relacionando, né? E aí eu fui, né? Ele falou, não, vou lá para ele me conhecer, e a gente, para ele orar por nós, né? Foi esse que foi o convite, né? Vamos dizer, né? Que ele nos fez. Mas chegando lá, algo que aconteceu que eu sinceramente não esperava, assim, porque nós fomos levados ao grupo lá de intercessão, né? Vamos dizer. E no grupo de intercessão, por incrível que pareça, como eu disse, né, quase que a gente sai de lá realmente já com o namoro rompido, né? Namoro rompido. Estamos casados aí há 16 anos, né? Porque houve um sinal lá, um dom, que haviam 2 copos d'água, né? Os dois eram eu e ela, né? Mas um estava cheio e o outro, vamos dizer, estava, né, ainda meio que pela metade, precisava encher. Então, o discernimento eu entendi que o discernimento era para que eu fosse o copo que ainda faltava, estava pela metade, né? Porque eu não era dali, então, por certo, assim, eu creio que aqui eu já fui direcionado para ela, vamos dizer, né? Para ela acabar com aquilo. Então, nem começar, né? Aquele namoro, né? Mas, enfim, ela, tanto é que na cabeça dela, coitada, assim, ela veio me perguntar, e aí, nós vamos... Ela perguntou, logo assim que a gente saiu do grupo de intercessão, né, eu me lembro como se fosse hoje, num domingo à noite, e eu fui levar lá em casa, né, e aí ela me perguntou, e aí, nós vamos namorar ou não? Me fez essa pergunta, né, e eu falei com ela assim, não, eu não vim aqui para pedir autorização para ele para namorar, porque eu já tinha pedido autorização para os pais dela, entendeu? Então, tipo assim, eu fui lá, fui convidado para conhecer, não foi isso, né? Para orar por nós. Então, assim, independente daquilo que a gente ouviu lá, eu falei, não, nós estamos aqui, nós viemos aqui para orar, né? Eu me apresentei, mas nós viemos aqui só para isso. Não foi para pedir uma autorização, né, por Espírito Santo, nem pastor, porque era o que o Senhor já tinha testificado, Deus no meu coração e no dela. Então eu fico pensando hoje, pastor Sorra, quer dizer, se eu não tomo esse tipo de atitude, porque foi uma indagação que ela fez, né, se a gente ia começar a namorar ou não, mediante um dom espiritual, será que eu e ela estaríamos casados hoje? Né? Será que realmente... Hoje, né, assim, que a gente vê, infelizmente, jovens achando que Deus, ele vai fazer essa interferência, talvez por boca de homens, sendo que às vezes você precisa buscar um rapaz ou uma moça que tenham valores primeiramente dentro do seu próprio lar, né, que respeita seu pai, respeita sua mãe, como que é, né, a moça, como que é o rapaz, entendeu? E aí sim, princípios, os valores das escrituras, né, porque as demais coisas é ele, né, é Deus que vai conduzir. Né? Agora, esse tipo de interferência, eu vi inúmeras pessoas que, infelizmente, assim, se deixaram levar por um dom espiritual, às vezes romperam, estão frustrados até hoje, ou outras que, né, infelizmente, tiveram um relacionamento aqui, que Deus prometeu, daqui a pouco separou, está em outro, também com uma promessa, daqui a pouco aquela promessa não se cumpre. Então, infelizmente, eu penso que esse tipo de interferência ele é nocivo à vida de qualquer jovem, né, que está realmente se relacionando, né, tendo um namoro, sendo que os dois precisam fazer aquilo que eu e a minha esposa na época fizemos, sem conselho de pastor, sem conselho de ninguém. O que nós fazíamos era orar junto. Não tinha WhatsApp na época, não tinha, né, mal o celular, mas assim, nós orávamos juntos. Quantas vezes eu ia para a casa dela ou ela vinha para mim e a gente estava orando. Então, assim, aquilo foi solidificando, né, ou foi estruturando a minha vida e ela diante de Deus, né, que eu nunca recebi esse tipo de conselho lá dentro, né, simplesmente, como eu disse para o senhor, né, assim, é uma questão de que jogar contra a sorte, quer dizer, eu era o copo que estava bem vazio, quase sem água nenhuma, e ela era o copo cheio, ou seja, realmente era uma coisa que, vamos dizer, né, eu era realmente uma pessoa que não servia para ela, e talvez se eu deixasse isso entrar no nosso
relacionamento, talvez tenha sido uma tragédia, né? Então, realmente, a gente percebe esse tipo de interferência, né? Mas, graças a Deus, nós vamos para 16 anos aí de casado. Poxa, pastor Rony, achei muito interessante essa sua história aí, e graças a Deus que o Senhor teve misericórdia da sua vida, né? E deu ali a vocês primeiro a liberdade de tomar a decisão certa, sem que ninguém, né, nenhuma autoridade espiritual ficasse lá, né, dizendo não, porque o Senhor mostrou uma dificuldade, não vamos fazer o casamento, ou qualquer coisa dessa natureza. Então eu considero aqui, ouvindo isso, um livramento que você teve, viu? Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia. Eu acho que tinha também esse plano, esse projeto. E quantos projetos aí, né, que as pessoas podem elaborar até diante de Deus e podem ser frustrados por coisas desse tipo, né? E eu vou, inclusive, então, aproveitar até essa questão para te perguntar se, durante esse período que você esteve ali como membro e como pastor na Igreja Cristã Maranata, se você passou por algum grande constrangimento ali dentro, porque às vezes a gente vê pessoas que são humilhadas, pessoas que são maltratadas, pessoas que são excluídas, pastores que são muitas vezes mandados para lugares que eles consideram, vamos dizer assim, menos favoráveis, mais distantes de casa, para criar alguma situação, porque tem alguém que gosta ou que não gosta de você. Você já passou por algum tipo, alguma situação que te causasse muito constrangimento dentro da Maranata? É difícil, né, o pastor Solo, alguém que não tenha passado, né? Assim, principalmente estando responsável, né, assim, seja por igreja, né, seja um diácono, um obreiro, até uma irmã, né, professor, né, mas, enfim, assim, eu me lembro de alguns fatos, por exemplo, eu ainda, né, estando responsável do grupo de assistência, né, não sei se obreiro ou diácono, acho que diácono, e, na verdade, assim, o que eu realmente me deparei com a situação onde havia uma família muito espiritual, né, ou espirituosa, aquele tipo de pessoas que, infelizmente, a gente vê que o testemunho, por exemplo, dentro da igreja, ele é excelente, né, exemplar aos olhos do ministério, aquela coisa toda, né, e fora, vamos dizer, sinceramente, assim, eu creio que até aqueles que não conhecem Jesus, uma pessoa realmente ateu, um ímpio, às vezes, né, dão um testemunho, né, ou uma vida de exemplo, né, nas atitudes melhor, né, infelizmente, esse tipo de, por isso que eu digo, né, esse tipo de evangelho, né, que vamos dizer, né, que eu comento com minha esposa, né, o evangelho, ele tem que realmente, ele tem que ser praticado, né, ele tem que ser vivido. Jesus falou abertamente isso, né, que realmente o evangelho, ele não é um evangelho realmente que você vai praticar ele dentro de quatro paredes. Nós temos que praticar ele no seu dia a dia, né? Não, como é que você é com a sua vizinhança, né? Como é que você é com os seus colegas de trabalho, né? Com a sua família, né? Então, o que aconteceu? Esse tipo de situação que me levou a um grande constrangimento, que eu estava assistindo, né? Visitando uma outra família, e essa família tinha umas jovens, pessoas que estavam se chegando para a igreja na época. Só que essa família, como eu disse, que era muito espiritual, entrega de dons, várias atividades na igreja, teve um certo envolvimento com essa outra família que eu estava assistindo. Envolvimento, assim, profissional, comércio, nem lembro qual era o comércio exatamente, mas veio vamos dizer, né, a dar um certo prejuízo para essa família que estava chegando, entendeu? Comprava e não pagava, aquela coisa toda. E eu levei aquilo ao conhecimento do pastor, na verdade, e criou, né, gerou naturalmente, né? Como uma pessoa pode abrir a boca e o Espírito Santo usar tanto que chega ao ponto, né, de, assim, desse mesmo Espírito Santo não convencer ela, né, ou até mesmo transformar as atitudes dela fora da igreja. Não tem como, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não vai, né, a mesma fonte, né, como a palavra diz, né, não pode jorrar, né, água doce, né, e água salgada. Então, assim, você viu aquilo dali e, resumindo, eu passei no constrangimento, por quê?
porque eu que fui diretamente envolvido, né? Acabou não tocando naquilo, aquela família foi só crescendo até mesmo, vamos dizer, de cargo dentro da igreja, e eu percebi que realmente eu tinha que, na época eu até fui logo assim recente levantado ao diaconato e por uma, né, orientação de Deus lá, eu fui até tirado daquela igreja, né? De repente eu fiquei pensando, talvez o problema seria eu, né? Então assim, aí eu fui para outra igreja, fui para longe daquilo dali que eu já não aguentava mais, né? Realmente vivi uma situação daquela. E resultado foi que essa família ela foi meio que destroçada, né? Porque assim, a jovem que estava indo parou de ir, né? Talvez foi até um livramento, né? Mas assim, enfim, ela realmente sofreu essa situação, né? Outra situação que eu me lembro assim também, igual essa questão da consulta, né? A palavra, né? Ela, numa das situações, eu fui envolvido também. E hoje as pessoas, até o pastor na época me repreendeu, mas assim, porque um rapaz, ele ia comprar um carro de outro rapaz, tudo dentro da Maranata, né? De uma outra igreja, mas iam comprar um carro de um outro rapaz e queria consultar se podia comprar ou não, né? Então, assim, jogou aquilo dali para cima de mim, de outros obreiros ali na época, e meio que pressionando, vamos consultar isso logo, vamos abrir aqui para ver o que Deus vai falar e vai permitir, né? Aí, aquelas palavras, né, positivas, deu tudo certo, teve até dom, passou uma semana, o carro bateu o motor, entendeu? E o Espírito Santo não disse para ele que ele estava entrando numa furada, né? Então, assim, infelizmente, foi uma situação constrangedora e o pastor me chamou a atenção. Aí eu fico pensando hoje, né, qual ele disse para eu nunca mais entrar nessas situações. Realmente eu atendi, nunca mais entrei, né? A pessoa quer comprar, quer fazer alguma coisa na vida dela, depois não, entendeu? Então, assim, só que você fica pensando, né? Hoje, por exemplo, nesse meio, né, que a gente está nessa turbulência de eleição, né, não sempre tem a orientação de você, né, que eles dão para você consultar em quem você votar. Aí consulta o político ali, né? Deus fala, não pode votar em fulano, né? Aí o fulano vai e não ganha. Aí vem aquela justificativa, não, você não ganhou nem perdeu, né? Você realmente ganhou em experiência. Ou seja, o negócio, vamos dizer, não tem nem pé nem cabeça, né? Realmente você fica pensando que, né, que Jesus ele derrama o sangue dele, né? Que o Espírito Santo ele é derramado para esse tipo de atitude, não tem como. Realmente é uma coisa inadmissível. E só para finalizar esse tipo de constrangimento, o pastor Solo, que eu passei, que eu achei o mais grave, né? Porque em meio à pandemia, né, isso em 2020, uma ovelha ela veio a falecer, né? Mas já estava enferma, né? E como as igrejas, a Maranata, ela fechou, né? Todas as igrejas na época, né? Por conta da pandemia, o contágio, aquela coisa toda, e não estava podendo ter, né, nenhum culto, né, aquelas questões, nenhuma atividade dentro da igreja. E essa irmã, coitada, assim, de um bairro, né, periférico, né, aqui, né, não era uma família, assim, vamos dizer, de grande evidência, né, vamos dizer, financeira, essa coisa toda, né, da Maranata, né, mas eram bem envolvidos, né? E eu, como pastor ali, fui chamado. Eu já tinha sido pastor dela, mas aí tinha ido para outra igreja e as filhas, né? Aí fui convidado a fazer aquele culto ali de passamento, né? Aquela questão toda ali. Só que não podia fazer na igreja, porque as igrejas estavam fechadas, né? Eu até entendi aquilo, né? Apesar de que a família toda em si, né? Gostaria que fosse feito, uma pessoa que foi uma das pioneiras, vamos dizer, naquele bairro, né, na construção da igreja, tudo aquilo, mas foi feito, a gente fez um culto lá numa capela mortuária, né, do cemitério, né, e isso em uma semana. Na outra semana, o que aconteceu? Infelizmente veio um jovem, não lembro se era obreiro ou diácono, alguma coisa assim, mas era isso aí lá de Vila Velha, ou Vitória, acho que de Vila Velha, ele veio também a falecer num trágico acidente automobilístico, entendeu? E uma semana depois, o que aconteceu com essa fatalidade? Esse rapaz, assim, a mesma circunstância, né, vamos dizer, né, o pastor também lá, com uma pessoa que, né, que faleceu, e eu também,
né, a família toda foi impedida ali de estar, né, prestar o último culto, aquela coisa toda na igreja, e uma semana depois, essa família, como acho que tinha uma convivência ou uma certa influência na cúpula, ou seja o que for, abriram o templo e fizeram o culto na igreja. Então, aquilo dali, quer dizer, os questionamentos, né, os 2 pesos e 2 medidas, quer dizer, para uns podem, para outros não podem, quer dizer, você fica pensando, gente, quem que fica com esses constrangimentos, né? É quem realmente você está como pastor, diácono, e a família, que às vezes se dedica a vida toda em momentos onde assim, realmente poderia ser demonstrado, vamos dizer, o amor, o carinho, né? Ou até mesmo um certo respeito, às vezes, numa hora tão difícil dessa, e você vê que é muito trágica, realmente a gente se deparou, né, ao longo desses anos, que você fica pensando, não, mas quem que está governando isso? Será que realmente é o Espírito Santo? Será que realmente Deus, ele chega ao ponto de ser tão tirano, né, que talvez uns, né, ele trata com tanto amor e outros não? Então, assim, você vai vendo situações, né, pastor Saulo, que realmente você percebe que não tem nada desse tipo de governo, porque Deus, ele não age assim, né? Deus, ele realmente ele não tem esse tipo de julgamento, né? Então, são constrangimentos que realmente, assim, teria inúmeros, né? Mas nosso tempo realmente não permite, né? Mas, assim, são realmente situações difíceis, né? Que às vezes são até mesmo impublicáveis aqui. Como eu disse no início, né? Eu não estou aqui para querer abalar a fé de ninguém, mas estou querendo mostrar uma face, vamos dizer, que muitos membros que estão lá dentro não conhecem, que infelizmente às vezes podem só conhecer na hora mais difícil, né? Então, esse é o nosso objetivo, né, do nosso testemunho. Muito interessante, pastor Rony. Mas aqui, agora eu preciso te perguntar, então, sobre o seu desligamento, né? O que foi que te levou a tomar esta decisão do desligamento? Queria que você contasse um pouquinho sobre este momento, do antes, né? Como foi, e se depois você sofreu algum tipo de exclusão social, exclusão entre aquelas pessoas que te consideravam e de repente viraram as costas. Se você pudesse nos contar um pouquinho aí sobre essa questão que diz respeito ao seu desligamento, seria muito bom. Como eu disse no início, né, assim, foram muitas conjecturas, né, especulações que surgiram, né, assim, e o que me motivou, o pastor Saulo, realmente a estar aqui, e esse canal, né, eu até digo para todos aqui, realmente esse trabalho, né, que o senhor faz, junto com a irmã Roseli, ele tem sido de fundamental importância, não é para falar mal da Maranata, mas é para justamente alertar aquilo que, vamos dizer, que vem de Deus e o que não vem, né? Então, eu acho que o ponto fundamental do trabalho aqui do canal, ele é isso, né? Para mostrar que muitas especulações ou ilações, seja o que for, né, que as pessoas às vezes comentam, né, até o medo próprio mesmo de acessar o canal aqui, ou medo de ouvir uma pregação que não seja dentro da Maranata, ou de estudar. Então, as pessoas elas têm meio que aquele pânico, né, vamos dizer, por achar que vai sofrer, né, algum mal, né, vai trazer algum dano para a vida espiritual dela, e não é nada disso, né? Mas, assim, o processo do meu desligamento, né, ele se deu a partir de janeiro de 2020. Né? Não foi a data, né? Mas o processo em si, inicial, né? Como que se deu, né? A pandemia estava no início ali, né? Se não me engano, acho que em março desse ano, 2020, foi onde todas as igrejas maranatas fecharam, e o Senhor me deu um sonho. Em janeiro de 2020, eu tive um sonho onde eu estava numa mesa muito grande, estava repleta de pastores, e na cabeceira da mesa ali estava o presidente da igreja, né? Ele estava ali presente naquela reunião, e eu me lembro que as Bíblias estavam assim em cima da mesa, e ele, só ele que falava naquela reunião, né? E isso no sonho, né? E eu me lembro no sonho que ele batia, né? Com grande força, né? Dava um murro em cima da mesa, e as Bíblias todas caíam no chão, se perdiam.
e ele dizia no sonho que iria fazer, estava tudo errado, iria fazer algo novo, né, algo, né, de diferente agora, daí por diante iria acontecer. Né? Então, na época, ele ia trocar tudo, algo assim que ele expressava no sonho, né? Então, esse sonho, na época, me chamou a atenção. Eu até relatei para um outro pastor que achava-se assim, que poderia ser a troca de coordenação, né, daqui da minha área, essas coisas todas. Mas, enfim, né, não foi isso que houve, né? E de lá para cá, como fechou as igrejas em março, foi um momento, assim, vamos dizer, melhor, né? Eu glorifico realmente a Deus, não pela pandemia, pela tragédia, não é nada disso, mas porque, como fechou, então eu nunca fui muito bom com essas atividades de internet, essas coisas todas. Então, os cultos eram sempre via Zoom, aquela coisa toda, né? Os cultos virtuais, reuniões. E aí eu praticamente estava, né, vamos dizer assim, sempre um diácono às vezes tomava a frente e eu estava isento daquilo dali, né? Assim, eu tive mais tempo, vamos dizer, com a minha família, mas principalmente eu tive mais tempo dali por diante de ler a palavra e ouvir pregações e comecei a fazer cursos, né, de pregadores renomados, né, no Brasil, né, e isso foi clareando, né, vamos dizer, foi desvendando aos meus olhos, né, em meio à leitura da palavra, né, passou-se um ano, né, praticamente o ano de 2020 todo, onde eu fui lembrando da minha conversão na década de 90, como eu relatei para o senhor. Eu comecei a ter tanta fome e sede da palavra de Deus que eu não queria parar mais, eu não queria mais ver assim, nenhum tipo de envio de circular para assim, estar realmente aplicando alguma mensagem, até porque as igrejas estavam fechadas, mas eu queria realmente mergulhar naquilo que era a essência das Escrituras, né? Então eu comecei realmente a ler, e o que me chamou a atenção de pronto foi onde a gente vê claramente ali aquele equívoco que eles usam, né? Que a letra mata, né? O apóstolo Paulo diz, né? Os Coríntios ali, a letra mata, o Espírito vivifica. Quer dizer, usa esse versículo justamente como eu penso até como o pilar, né? Tipo assim, de você, se você ler, se você estudar a Bíblia, você vai morrer, né? Agora, se você ficar com a revelação, né? Ficar ali com aquilo que é do Espírito Santo, né? Que vai trazer vida. E não é isso, né? Que a Bíblia está realmente dizendo ali, não tem nada a ver com isso. E aí eu comecei a me aprofundar mais, fui vendo a questão do clamor, fui vendo realmente as inconsistências, né? Assim, a gente vê ali que o clamor é até, vamos dizer, algo que tem um juízo, né? Vamos dizer, de Deus, que o povo clama ali, que aquele sangue caísse sobre eles, né? Quando Jesus foi crucificado. Então, assim, os judeus, né, fizeram esse clamor. Então, fui vendo muita coisa ali que, né, Jesus, em momento nenhum, apóstolo nenhum, em momento nenhum, eles ordenaram isso, né, essa questão do início de oração. Para mim, particularmente, isso é vã repetição, que Jesus, assim, ele aboliu, né, quando ele vai falar quando nós deveríamos orar ao Pai, né, não usar de vãs repetições. Então, não existe ninguém a iniciar um culto na Maranata, fazer uma oração, seja alguma coisa ali, sem fazer esse tipo de mantra, né, esse tipo de clamor, que não é negar o sangue de Jesus, em hipótese nenhuma, né? Eu percebi que, literalmente, o clamor não é para ser, né, o sangue de Jesus não é para ser verbalizado, mas é para o homem entender, né, que realmente, sem esse sacrifício, ele estava distante de Deus, né? Então, nós nos achegamos a Deus através desse sangue que foi vertido. Mas você não precisa ficar mencionando isso como se fosse um ápice, né, para você conseguir entrar diante de Deus, entendeu? Ele já rasgou o véu, então você não precisa realmente ficar trazendo à memória algo que realmente ele se fez maldito por nós, né? Mas vamos, enfim, assim, e eu percebia essas inconsistências, a igreja como corpo de Cristo, quer dizer, que Paulo também vai falar que todos beberam ali do mesmo Espírito. Então, quer dizer, todos gregos, judeus, ou seja, a igreja, ela não é uma denominação, a igreja, ela não é uma instituição, é todos aqueles que realmente, né, receberam ali a Jesus, creram e foram,
né, batizados com o Espírito Santo, né, não é entregando sinais, mas que tiveram o Espírito Santo para convencer, né, do pecado, do juízo e da justiça. Então, quer dizer, né, quem somos nós para dizer que os irmãos, né, outras instituições, né, seja batista, seja assembleia, presbiteriana, seja qualquer uma outra instituição que a pessoa crê em Jesus, né, o Espírito Santo convenceu que ela é pecadora, e a gente dizer que ela não faz parte do corpo de Cristo, né, dizer que essa história, né, de dizer que o corpo sem sangue não tem vida, mas espera aí, né, é uma analogia ali, né, uma metáfora que Paulo... Então existe um corpo também que não tem coração, então quer dizer, se a gente for usar no literal o que ele está dizendo ali, né, então muitas outras coisas a gente tem que tentar dizer. Então se o sangue, o corpo também não tem vida sem o sangue, e o coração? O corpo sem o coração vai ter vida? Quem que é o coração nessa história então? Né? O Espírito Santo é realmente o sangue de Jesus, né? Então assim, são coisas que eu comecei a perceber. A consulta à palavra, a bibliomancia, quer dizer, algo que é praticado, algo que a gente vê que as próprias escrituras, né, os históricos, a história da igreja mostra que aqueles pergaminhos pesados, né, todo aquele aparato ali que a gente vê antes de fechar o cano, quer dizer, a imprensa que veio aí na época da reforma, aí, né, então, quer dizer, como que eles faziam então isso atrás, gente? Mais de 500 anos atrás, quer dizer, algo assim que você dizer, rapaz, isso não é doutrina, gente, de Deus, não orientado nas escrituras, né? Quando você pega, usar um texto assim meio fora de contexto, falar que isso é bobagem ou é tolice, então são os erros doutrinários gravíssimos que eu comecei a perceber que eu não tinha como realmente continuar, realmente, vamos dizer, chegou a um ponto, pastor Solo, né, assim, que chegou um momento onde, no início de 2021, que diante de tudo aquilo que eu estava estudando, lendo, um temor que bateu em meu coração mediante as escrituras, o que eu fui vendo, a minha esposa sabe disso, que chegou um momento onde eu falei com ela que eu não poderia mais subir no púlpito da Maranata para pregar aquilo que as escrituras não estavam dizendo, né? Pregar aquilo que o Espírito Santo não inspirou homens, né, que perderam a vida por amor ao Evangelho de Jesus Cristo para pregar aquilo que ele não estava dizendo. Então, esse temor eu nunca tive na minha vida. Um temor tão grande que eu não ousava mais a subir no púlpito da Maranata. Aí o senhor pode pensar, até aqueles que estão nos vendo aqui, como um pastor da Maranata não vai mais subir ao púlpito, isso praticamente no decorrer de todo um ano de 2021. Era uma coisa praticamente assim, impossível, né? E aí foi onde eu comecei a travar uma grande luta minha interior, porque realmente esse foi uma primeira etapa, né? A questão doutrinária do meu desligamento, né? E uma segunda etapa que eu percebi, porque eu realmente fiquei com esse sentimento, né? Que com esse temor eu não podia mais subir ao púlpito e pregar aquilo que Deus não estava dizendo, que Jesus nunca ele ensinou. E a segunda etapa foi onde realmente eu fui perceber, porque eu já não começava mais a crer, né? Vamos dizer, daquilo que vinha, vamos dizer, da instituição, literalmente do presbitério, eu já não conseguia crer. Porque o que eu pensei comigo? Não, se os homens claramente estão falsificando a palavra de Deus, né? Claramente estão assim colocando, né, as escrituras como algo secular, né, dizendo que não é importante, né, realmente você até falam que precisa ler, mas assim não é bem assim, a gente sabe, né? Mas você vê que isso realmente ele é desprezado, né, o ensino das escrituras, né? Então eu passei por uma outra etapa, isso no ano de 2021. A outra etapa foi onde eu procurei saber, mas aí não da boca de professores do seminário, nada disso,
eu procurei saber literalmente o histórico da chamada obra de Deus, né? Na verdade, o histórico do início da Igreja Cristã Maranata. E aí foi onde eu já tinha ouvido falar, né, vamos dizer, desse fato, mas a gente às vezes com aquele medo, né, às vezes com aquele receio, né, vai ficar mal espiritualmente, às vezes não buscava certas informações, né? Então foi onde eu fui buscar o histórico, né, o início dessa instituição, né? Foi onde, por certo, o senhor também tem conhecimento, é óbvio, né? E aí eu procurei encontrar, né, o saudoso Joel Brinco, né, que faleceu, se não me engano, em 2020, onde ele escreve aquele livro, né, dos 50 anos da igreja. Eu tenho até ele aqui, né? Aqui, não sei se é aqui, um saudoso livro, né, da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, né? Então, assim, eu procurei saber realmente o que realmente aconteceu, que eu só ouvia falar, né? E às vezes muitos falam que, né, dão até aula em seminário falando que é o que está na internet. Não, não é o que está na internet, é o que está publicado, é o que está nas atas da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, na década de 60, né? Que foi, na verdade, acho que 2000 e pouco, eu não lembro quando ele lançou esse livro. Mas aí, resumindo, né? A rebelião, na verdade, que aconteceu, ela foi tão grande, né, lá dentro, que, assim, você vai lendo ali no livro e você vai se percebendo que, né, chegou ao ponto dele relatar que após o desligamento, né, daquele grande grupo, que não foi um grupinho, a gente sabe disso, de 12 pessoas, foi nada disso, rachou a igreja praticamente, né, quase que levou à destruição da igreja, não sei se mais de 200, não importa, mas, assim, chegou ao ponto de ele dizer, né, o saudoso Joel, que, né, após o desligamento da família Gueiros e outros ali, tantos que foram levados, a paz voltou a reinar lá dentro. Aí você fica pensando, gente, então foi praticamente um inferno, porque, tipo assim, se realmente fora de paz, ausência de paz é batalha, né, guerra. Então, assim, foi uma situação, por certo, terrível que os irmãos enfrentaram ali. E ao ponto e as famílias eram unidas, né, a família Brinco, a família Gueiros, né, isso eu tenho relatos que eu realmente conversei, né, de pessoas vivas até hoje, que as famílias, seja um casamento das famílias, tinha padrinhos, madrinha, aquela coisa toda entre eles, entendeu? Então, tinha essa afinidade, né? E além de que a indagação que eu fiz foi justamente sobre isso, quer dizer, a indagação, quer dizer, diante de um cenário hoje, que a gente vê que a Maranata, eu vou relatar um pouquinho, se o senhor me permite, sobre isso, ela tem levado tantos irmãos, né, talvez eu até possa ser um próximo dessa lista, né, a encabeçar uma lista de irmãos que estão testemunhando, falando de uma verdade da palavra, falando de uma verdade desse histórico, estão sendo levados aos tribunais, né, têm sido processados. Eu fiz essa indagação. Não, se esse livro foi escrito, se isso realmente está aí relatado há mais de 10 anos, não sei quantos anos aí, que o saudoso Joel Brinco ele publicou, por que vocês, então, ele, né, ou seja, quem foi o responsável, mas ele particularmente que escreveu, não foi processado? Então a pessoa me relatou, falou assim, nunca foi processado porque eles sabem justamente o que está ali, tudo está documentado em atas dentro da instituição da presbiteriana. Então, ou seja, né, alguém como nós aqui, né, vamos dizer, né, que demos a vida durante décadas lá dentro, nós podemos ser processados por estar falando aqui o nosso testemunho e coisas que acontecem que são reais, né? Eu não estou falando aqui algo que realmente eu estou, né, conjecturando, algo que eu estou deduzindo, não. Estou falando algo que eu vivi. E ele também relatou no livro algo que ele, né, viveu, o que aconteceu literalmente lá dentro, entendeu? Então, foi realmente algo que eu questionei e a pessoa disse, não, eles sabem que tudo é verdade. Não tinha como realmente processar. Então, falando nessa questão de processo, o pastor Sola, só abrir um link, né? Quer dizer, hoje, imagina, né? São quase 90 processos aí entre irmãos, o senhor deve ter mais de quase 20, né? Deve ser o recordista aí junto com a irmã Roseli, né? Por relatar tantas situações que a gente sabe que são verídicas, né? Diante da instituição, que é algo antibíblico também, processar,
né, levar os irmãos a juízo. O apóstolo Paulo cita isso claramente lá em Coríntios, né, 1 Coríntios capítulo 6, se não me engano. Mas aí a gente percebe, né? Eu adentrei, né, nesse hall de membros ali. Nós temos o grupo Salvos pela Graça, um grupo extraordinário dos irmãos que realmente são de diversas partes do Brasil e do mundo, né, que sofrem perseguições pela Maranata, né? E estou até numa instituição, naquela instituição Amai-vos. Quer dizer, você imagina uma instituição tendo que ser criada para defender, né, junto aos tribunais, irmãos que realmente assim não estão denigrindo a imagem da instituição. Eles estão falando aquilo que é a real situação, mas infelizmente eles levam por esse aspecto, como tem rios de dinheiro, né, dinheiro sobrando, como é dito, entendeu? Então eles pensam que podem calar, né, a voz daqueles que querem testemunhar do evangelho, das verdades das escrituras, aquilo que infelizmente eles falsificam dos membros, né? E dizer mais, quer dizer, será que seria necessário isso? Até uma associação para ajudar esses irmãos, porque todos que estão lá dentro estão dando seus dias, ofertas, eles estão, na verdade, ajudando, não estão dando para Deus. Isso eu quero deixar bem claro, você membro, que é dizimista, que é ofertante aí dentro, você está dando para financiar uma instituição que está massacrando os irmãos que saíram, não concordaram por algum momento, seja qual for, mas que simplesmente estão sendo massacrados pela Maranata. Né? Senhoras, né? Pessoas, às vezes, que lutam pelo alimento para levar para dentro de casa, e ela tem feito isso, né? Infelizmente. Então, só para finalizar, né, esse meu relato, o pastor Sola, então, chegou no momento onde a minha esposa ela veio engravidar, no final de janeiro de 2021, ano passado. Depois de 15 anos, né, a gente vai fazer 16 de casado, a nossa filhinha fez um ano agora em outubro. Então, depois desse período todo, quando ela engravidou, depois disso tudo que eu procurei, né, essa segunda etapa foi onde eu procurei saber o histórico, como eu disse, né, da Maranata. A terceira etapa foi onde eu procurei saber também daqueles processos, como o senhor mesmo mencionou aqui, quer dizer, aqueles desvios, né, escândalos que houve em 2012, né, 2013, aquelas coisas todas, milhões que nunca foram realmente esclarecidos, né, vamos dizer, para o público. Mas, enfim, aquilo dali, eu também, uma outra etapa, eu procurei saber. Uma terceira etapa para mim chegar a uma conclusão segura, né, realmente daquilo que eu já estava convicto diante de Deus, que era o meu desligamento da Maranata. Então, aquilo dali eu vi que aqui no meu estado, como foi o ápice disso tudo, né, o que aconteceu? Quando explodiu isso, quer dizer, as pessoas iam nas bancas de jornais, não tinha essa comunicação muito mediante a internet, as pessoas iam na banca de jornais, compravam os jornais, queriam abafar o caso, pessoas saíam com vários exemplares de jornais que foi publicado em vários meios de comunicações aqui, que realmente estampavam na primeira capa, entendeu? Todos esses escândalos lá dentro. E aquilo realmente, por mais que essas mesmas imprensa, hoje é as que falam bem, né? Aquelas que pastores lá dentro induziam os membros a querer que acabasse com as inscrições. Nossa, se você está inscrito em tal jornal, cancele a sua inscrição. Quer dizer, esses mesmos jornais que há 10 anos atrás falavam mal, hoje não é só elogio, né? Então, quer dizer, será por quê, né? Por que isso, né? Mas, enfim, quer dizer, aí eu procurei ver processos, né, e vi que, apesar dessa uma década, eu até agradeço a Deus de não ter saído nessa época, porque eu vou dizer isso ao senhor, porque talvez eu poderia estar frustrado hoje aqui, de ter ficado anos lá, né, e ver que assim foram, né, pessoas desonestas, vamos dizer, que eu achava que estava dando dinheiro para Deus e não era, entendeu? E eu não saí com esse sentimento, né? Eu saí porque a palavra de Deus me libertou e toda a minha família. Mas isso foi só um processo depois que eu fui vendo o histórico ali da Maranata e depois o início dessa igreja.
e também dessa instituição, né? E também essa questão dos desvios, né? Onde eu percebi que não houve, na verdade, se não me engano, salvo engano, acho que 2, né, dos acusados que foram presos, que foram, de certa forma, inocentados, mas, em geral, todos ali que tiveram prisões, que tiveram, vamos dizer, culpa, né, diante da justiça, eles tiveram as suas penas prescritas, ou seja, eles não foram inocentados, né, como a gente tem visto hoje, acreditando em certos candidatos aí, políticos, entendeu, achando que são inocentes, e não são. Então, manobras, vamos dizer, né, não sou estudado, mas manobras judiciais, dinheiros e mais dinheiros, milhões, por certo, foram gastados em tribunais para prescrever a pena. Porque eu posso pensar, você que está me ouvindo aqui, né, você que está nos vendo, que esteja na Maranata, você pode até dizer assim, não, mas não é bem assim, pode até usar um termo técnico, né, e dizer que eles são inocentes, sim. Eu posso até concordar com você, só que, pastor Solo, eu recebi a educação dos meus pais, né, eu recebi de berço, o que é meu, o que é do outro, é do outro. Então, eu não pegarei, nunca, jamais na minha vida, eu recebi princípios e valores que não são idôneos para um homem, né, uma mulher de Deus, principalmente. Então, se o meu nome, outrora, fosse jogado na lama, né, nos tribunais, na capa de revista, de jornais, seja jogado aí na justiça, como aquele que roubou, não sei o quê, a única coisa que eu faria na minha vida, eu poderia perder o que fosse, mas eu levaria diante da justiça até o final o caso para que eu pudesse chegar diante de uma igreja, né, diante de um rebanho, diante da sociedade e dizer, eu sou inocente. O processo é esse aqui, finalizou e a justiça me considerou inocente. Então eu digo a todos que estão aí, vocês acham que isso vai acontecer algum dia? Daqueles que há uma década atrás tiveram seus nomes ali jogados, né, na lama, corruptos, aquela coisa toda. Você acha que isso algum dia vai acontecer? Eles chegarem, seja em Manaim, seja diante da igreja? Nunca vai acontecer. Por quê? Porque, por certo, tem algo a esconder. Né? A gente sabe, infelizmente, eu acho que chegou até em segredo de justiça, foi colocado o processo. Então, assim, eu fico pensando, o cristão, ele é, né, vamos dizer, é idôneo, ele é, vamos dizer, transparente diante de Deus, acima de tudo, e diante da onde ele estiver, né? Diante dos homens, como eu disse, né? Diante do trabalho, diante da família, ele tem que ser cristão em todos os locais, aonde ele estiver. Senão, diante de Deus, ele é só um religioso, né? E Jesus combateu isso ferozmente com os judeus, farisaísmo, né? Toda aquela coisa quando ele veio a esse mundo, né? Então, para finalizar, né, eu já disse isso, né, mas assim, quando a minha esposa fica grávida, foi o ano que eu passei ali de 2021 chorando aos pés do Senhor. Como eu disse, eu já não podia mais ir ao culto da Maranata, porque o temor não me permitia diante de Deus, pelas Escrituras. E a minha esposa grávida, eu não podia transparecer aquilo para ela, né, ela como esposa de pastor, né, o que eu ia chegar para ela grávida, e a gente, eu vou finalizar nessa nossa entrevista, né, relatando qual foi a nossa experiência, o que ocorreu com a nossa filha, e chegou um momento onde eu sabia que eu não tinha o que fazer e pedi a Deus uma orientação. Qual foi a estratégia? A estratégia que, vamos dizer assim, não minha, né, mas o que Deus permitiu. A minha esposa se interessou pela palavra também, junto comigo. Então, nós começamos a estudar naquele ano de 2021. Ela grávida, passou umas dificuldades na gestação e começamos a ver. Juntos, ela começou sozinha, depois veio falar comigo. E começamos a... Eu chegava em casa do serviço, era todo dia. A gente assistindo pregações, conferindo a palavra, lendo a palavra, todos os dias. Durante o ano todo de 2021 e não paramos mais até hoje. Então, aquilo dali abriu os olhos dela, não foi eu que abri, abriu os olhos dela, e chegou um momento onde nós dissemos para o outro, nós não podemos ser desleais com a nossa filha. Ela está ainda em nossos braços, né? Nós temos condições de educá-las segundo as Escrituras, segundo aquilo que Jesus ensinou, né? Segundo a verdadeira palavra de Deus. Nós
conhecendo aquilo que realmente não vai edificar, não vai instruir um cristão, né, na palavra de Deus. Cantares, o que significa isso? Beijo como beijo, né? Isso aí não vai edificar ninguém diante de Deus. Então, chegou um momento que nós falamos um para o outro, nós não podemos fazer essa maldade com a nossa filha. Então, foi o ápice do nosso desligamento, foi o nascimento dela. E a gente sabe que Deus permitiu isso, porque tem um relato longo da nossa história, né, com relação a ela. Eu escrevi até um livro, vou mandar um livro para o senhor, entendeu? A história realmente do nascimento da nossa filha, que eu publiquei agora nesse mês, né, de outubro. E foi em janeiro, né, desse ano, dia 10 de janeiro, eu já não passei a virada de ano de 2021, né, para 2022 na igreja, já não conseguia, como eu disse, né, subir ao púlpito. E em janeiro de 2022, agora, dia 10 de janeiro de 2022, foi onde definitivamente eu me desliguei, né, com carta ao presbitério, tudo aquilo, oficialmente foi onde eu me desliguei. Passei esse período aí longo, né, vamos dizer, para quase 10 para 11 meses, mas eu percebi que chegou um momento que eu precisava vamos dizer, me expor, no sentido assim, de relatar a minha vivência ali dentro, né, porque o medo das pessoas, eu sei que existe até hoje, de ligar, de contactar com a gente, entendeu? Eu vou falar mais à frente, mas acontece até hoje, né, então, assim, eu gostaria realmente eu tive esse desejo, né, esse sentimento que subiu ao meu coração de realmente relatar agora, depois desse período todo, porque eu já não tenho mais o que fazer, né, a não ser realmente expor aquilo que nós vivemos, né. Mas é interessante que, além desse sonho, né, que eu tive, né, vamos dizer, nós tivemos também uma outra experiência com o sonho, né, nós estamos negando dons espirituais, a gente até cremos com certeza, só que as coisas elas são tão assim seguras que uma definição também que nós tivemos, e eu particularmente, foi num belo dia que eu parei meu carro numa padaria, no estacionamento de uma padaria, e eu sei que hoje o recado ele foi tão direto vindo de Deus, que o rapaz que me atendeu ali, o segurança, algo assim, no estacionamento, ele chegou perto de mim, na hora que eu estava saindo do carro ali, e falou assim, olha, eu posso... ele perguntou, eu tenho um recado de Deus para você. Você quer ouvir? Eu falei assim, sim, perfeitamente, pode relatar. Ele falou assim, a decisão, isso no final do ano de 2021, do ano passado, a decisão, ele falou curto e grosso comigo assim, a decisão que você está para tomar, Deus está com você. Falou isso e sumiu. Quer dizer, esse rapaz, eu nunca mais vi naquele estacionamento. Eu saí, né, fui na padaria, não encontrei mais, e eu percebo assim que essa manifestação, vamos dizer, de anjos, essa manifestação do poder de Deus, ele se dá em qualquer lugar. Ele se dá em qualquer momento na vida daqueles que estão com sinceridade no coração diante de Deus. Mas se dá para que o homem mude de vida. Então, quando ele disse aquilo para mim, eu não tive dúvidas. Eu falei, eu nunca vi esse homem. Se eu passar do lado dele, eu não sei mais quem que é. E até voltei outras vezes na padaria, né? Tive até curiosidade, acho que vou perguntar se aquele segurança que estava ali, né, foi mandado embora, de repente, não sei. Mas eu creio que foi realmente uma operação de manifestação de anjos ali naquele instante. Então, foi um detalhe, né, que eu quis abrir aqui, né? Maravilha, pastor. Só para a gente fechar essa questão, depois do seu desligamento, você sofreu algum tipo de exclusão social? Então, na verdade, essa questão da exclusão, ela acontece, né? Literalmente, porque você percebe que você, enquanto está dentro da Maranata, hoje a gente percebe que a gente tem muitos conhecidos. Agora, amigos, realmente, vocês são poucos, né? Você pode contar no dedo, entendeu? Alguns a gente realmente ainda tem um certo contato, entendeu? Só que a grande maioria que realmente hoje faz contato conosco são aqueles que também se desligaram, né? Alguns tiveram sinais de que haveria um outro sinal
que um casal iria se desligar, né? Então, assim, e depois se desligaram, muitos foram para a Assembleia, outros para Batista, né, Presbiteriana, então, esses que a gente tem mais contato, entendeu? Porque os que estão lá dentro, assim, né, pastores, né, assim, realmente, um ou outro, né, diáconos, irmãs, assim, tiveram contato nisso, mas depois a gente percebeu que nos bloqueou, né, por certo, arrancou, né, riscou da agenda, né, nosso nome, entendeu? Mas a gente não fica, vamos dizer, com tristeza. É claro que dói, né? Dói porque é uma vida, né? Mas assim, a gente não entende, porque eu sei que eu também fiz isso, né? Infelizmente, você é induzido a realmente a ter só aquele vínculo ali, só aquela a comunhão, né? Só entre os que estão na instituição, e você perde muito com isso. Perfeito. Então, para a gente poder encerrar, Pastor Rony, a última pergunta aqui. Agora, né, já desligado, já há algum tempo, já vivendo um pouquinho distante dessa influência, dessa liderança da Igreja Maranata, você ainda se considera um pastor apto, então, a estar ali conduzindo algum grupo de pessoas, algum rebanho, né? E no caso, por exemplo, daqueles pastores que logo saem e abrem ali uma outra igreja, o que você pensa a esse respeito, né? E também finaliza aí nesse momento aí dizendo se você tem algum recado, né, para deixar aí para os irmãos da Igreja Cristã Maranata, os ex-membros também, né? Se você quiser finalizar desta forma aí. Então, perfeitamente, né, pastor Sola? Assim, eu percebi de pronto, assim, que eu não conhecia as Escrituras, e não conheço, né? Estou engateando, vamos dizer, né, com relação realmente ao que é a palavra de Deus, e porque o chamado, né, vamos dizer, nós como cristãos, não estou nem falando só por pastor, né, ele é para testemunhar do Evangelho da graça de Jesus Cristo, né, e isso você não consegue lá dentro. Você não consegue, literalmente você não consegue, né? Porque a Bíblia diz que, né, que os apóstolos ali na instituição dos diáconos, né, os apóstolos iam perseverar na oração e no ministério da palavra, quer dizer, da palavra de Deus, né? Então Deus depois vai falar, Paulo instruindo ao jovem pastor Timóteo, procure te apresentar, né, a Deus, né, aprovado, né, como obreiro que maneja, que não tem que se vergonhar, né, que maneja bem a palavra da verdade, né, a palavra de Deus. Então, quer dizer, a gente vai vendo que essas circunstâncias, ela, particularmente para mim, eu não me considero um pastor hoje apto para um rebanho, porque o rebanho ele precisa do quê? De pastos verdejantes, do alimento, da instrução da palavra. Por mais que cada cristão tenha a sua Bíblia na mão, né, e é responsável pelas suas atitudes. Mas aqueles que se intitulam pastores, né, eles, mediante essa doutrina, ou esse ensinamento dentro da Maranata, eu não me considero, né, vamos dizer assim, um pastor, porque eu aprendi algo que só aplica lá dentro, né? Esse tipo de ensinamento, esse tipo de doutrina, ou o tipo de pastor só serve ali para dentro. Eu cheguei a receber visita de pastores, né? Tenho comunhão com um pastor da Presbiteriana, que vem à minha casa, e eu relatei isso para ele. Realmente que pastor que se desliga dentro da Maranata, ele não é apto, muito difícil para ser um obreiro, às vezes, em outra igreja, em outra instituição. Mal ele vai ser, porque ele não vai ter como pregar esse tipo de doutrina que distorce totalmente a palavra de Deus em outro ambiente. Ele vai precisar ficar sentadinho ali no banco, aprender, voltar para o beabá, aí sim entender qual é o chamado dele. Então, aí o senhor até me perguntou, os que abrem outras instituições, quer dizer, se abriu e estava dentro da Maranata, né, e já percebeu, segundo as Escrituras ali, o erro, uma coisa eu tenho certeza, que ele descobriu o erro lá dentro e continuou pregando a mentira, entendeu? Então, assim, esses que eu tenho mais medo, porque, assim, se ele estava, né, certo de que a doutrina não batia, né, certo de que o ensinamento não era de Jesus, então ele vai simplesmente fecha
se desliga e muda de endereço, né? Tipo assim, vamos botar um nome, mas como assim? Quer dizer, um rebanho que você ensinou uma vida toda que a verdade era essa, né? E agora não é. Então, hoje eu, como servo de Deus, a minha família, graças a Deus, todos se desligaram, né? Meus pais, nós realmente assim temos a prioridade em conhecer cada vez mais, né? Que a Bíblia diz, né? Crescer na graça e no conhecimento, né? De Jesus, né? Das Escrituras. Então, nós estamos priorizando isso na nossa vida, né? Então, é por esse motivo que eu não me vejo, né? Nessa aptidão para instruir um rebanho. Mas, ao contrário disso, estou evangelizando cada vez mais com aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus. Como eu disse, seja no trabalho, seja onde for, entendeu? No dia a dia. E eu penso que é esse o objetivo, né? E em gravar esse vídeo, né, essa entrevista com o senhor, eu quero justamente que isso ocorra, né? Que pessoas que estão lá dentro, outras que porventura possam conhecer, quiserem conhecer, possam chegar, né, ao conhecimento dessas pessoas de que realmente você precisa se alicerçar, não é em experiências. A vida do cristão não é alicerçado simplesmente naquilo que ele possa estar vivendo no dia a dia, mas é alicerçado na palavra, porque todos vão realmente ficar enfermos, todos vão passar por provações, vão estar desempregados, mas não são sinais que fortalecem a vida do cristão, e sim a palavra de Deus. Então, quer dizer, o que hoje, né, eu, o senhor e tantos outros que foram os pastores lá dentro, e pior, que estão lá dentro, uma coisa todos nós temos em comum. Por mais que eu não tenha um estudo assim, né, não sou um graduado, mas o que todos os pastores e até membros que estão ali pregando, eles estão replicando o engano. Eles estão replicando aquilo que Deus nunca disse, né? Infelizmente, essa é a minha visão, ou felizmente, né, a minha visão com relação àqueles que estão realmente ensinando, né, um evangelho que realmente ele distorce as escrituras, né? Tanto é que, quando eu me desliguei, eu recebi ligação de pessoas importantes, né? Até mesmo pastores que estão lá até hoje, e disse claramente para mim que até sabe que existem muitos dogmas, muitas coisas assim inconsistentes. Aí eu relatei para a pessoa, falei assim, mas como assim, gente? Eu falei assim, eu sinceramente eu não consigo ter não tenho duas caras, nunca tive, né? Não sei, vamos dizer, mentir, não sei realmente agir de uma forma falsa, né? E principalmente diante de Deus, diante das pessoas, não tem como, né? Alguns me procuraram, pastores aqui mesmo de Cachoeiro, entendeu? Pessoalmente, gastei horas conversando, entendeu? Mostrando a eles e eles relatando, né, exatamente aquilo que eu estou falando com o senhor, que as inconsistências. Ou seja, esse rebanho que está na mão de pastores assim, o que estão aprendendo? O que realmente assim, eles podem estar tendo de edificação espiritual, né? Ou até mesmo de alicerce na caminhada? Entendeu? Então, quer dizer, eu não consigo viver assim, não conseguiria. Então, foi um motivo, um ápice, né, do nosso desligamento, né? E esse recado eu gostaria de deixar para os pastores e para os membros, né, finalizando, né, pastor Saulo, os seus membros em si, né, você que ainda está frequentando Maranata, faça somente um diagnóstico. Aquilo que o pregador for pregar, o versículo isolado que ele lê ali, seja qual for, você chega em casa e depois lê todo um contexto. A única coisa que eu tenho certeza que você vai perceber é que o Espírito Santo não está dizendo aquilo que foi pregado. Porque a palavra é clara, não há nenhuma profecia das Escrituras, ou seja, aquilo que está escrito é de particular interpretação. Mas você tem que dizer aquilo que realmente o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele quis dizer.
Né? Então, você pegar, falar que Sansão, um exemplo, né? Tantos exemplos, inúmeros, né? Sansão, uma hora é Jesus, Sansão, outra hora é o Espírito Santo, ou seja, essas alegorias, essas situações, ou seja, isso para mim é até uma falta de respeito, sem falar de temor, né? Então, quer dizer, você usar essas heresias, vamos dizer, né? Umas coisas que não tem nem pé nem cabeça, entendeu? O Velho Testamento, a Antiga Aliança, no Antigo Testamento era sombra, tudo bem, né? Das coisas que viriam. Mas o mistério que esteve oculto é Jesus. Toda a palavra de Deus, ela é para apontar que Jesus ele é o centro das Escrituras. Quando a gente vê, falando cristocentrismo, ou seja, Jesus é o centro, é uma bobagem, uma tolice, é porque Jesus está igual, infelizmente, a instituição, né, a Maranata, ela está igual à igreja de Laodiceia. Jesus está por lá de fora. Por quê? Porque é isso que o apóstolo João ele viu. Né? Eis que estou à porta e bato, ou seja, ele está querendo entrar, mas ele não está firmado nas Escrituras. Jesus está longe desse tipo de ensinamento. Então, a gente percebe, e esse é o recado, né? Que os membros, né, façam isso, como os crentes ali de Bereia. Não era o pastor Rony, nem o pastor Solo, nem qualquer um outro pastor, não. Os crentes bereanos ali eram os apóstolos que estavam pregando ali e eles queriam ver. Não vão ver o que Paulo está dizendo, vão ver o que Pedro está dizendo. Se é isso mesmo que essas escrituras estão confirmando que está saindo da boca deles. Ou seja, porque eles eram mais nobres? Porque eles tinham dinheiro? Não é só por isso, não. Porque eles queriam ser fiéis às escrituras. Então, isso não engana o crente. O crente não é levado a qualquer conversa se ele estiver conferindo as Escrituras. Né? E para finalizar, pastor Sola, assim, as pessoas pensam, não, existe o santo, saiu da instituição, né, da Maranata, perdeu o ministério. Eu penso que perdeu mesmo, como eu disse aqui, porque você só tem como pregar esse tipo de evangelho ou esse tipo de doutrina só lá dentro. Então, quer dizer, agora perder a unção, a graça, né, o poder do Espírito Santo, isso não vem de instituição nenhuma. O apóstolo João deixa claro na carta dele, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, né, e não falará de si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo, né, a unção que está sobre todos, que a Bíblia diz, ela realmente ela não depende de homens e nem de placa, mas está literalmente derramado sobre aqueles que realmente creem em Jesus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo ele não depende de sinais para evidenciar que você foi batizado. É você crer em Jesus que o Espírito Santo ele vai te guiar em toda a verdade. E esse Espírito Santo, a Bíblia fala que ele não falará de si mesmo, mas ele vai anunciar tudo o que ele ouviu do Pai, ou seja, anunciar que o Pai enviou Jesus. Por isso que João mesmo vai dizer, né, examinar as Escrituras e vocês vão perceber que contém nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim, de Jesus. Ou seja, a obra do Espírito Santo ela não vai evidenciar um dom. A verdadeira obra do Espírito Santo ela não vai evidenciar uma cura. Né? A verdadeira obra do Espírito Santo vai evidenciar Jesus na vida do homem. É ele, literalmente, que tem que ser o centro de qualquer pregação, de qualquer culto, de qualquer atitude do cristão, é tudo para a glória de Jesus. Né? E para encerrar, o pastor Sola, aqui, igual eu falei que ia mandar para o senhor, é o livrozinho, não sei se vai dar para ver aqui. Opa, esse aqui que é o livro que eu mencionei, O Deus de Helena e a Fé de Seus Pais. Esse que é o livro que eu escrevi, né, que conta toda a história, né, de vida, né, assim, que eu e a minha esposa vivemos, né, estamos vivendo a cada dia, mas eu publiquei ele relatando esse momento, né, que a gente realmente, desde o nosso namoro, né, igual eu relatei vagamente aqui para todos, né, mas desde o nosso namoro até o desligamento da Maranata, onde eu relato aqui no livro, entendeu? E, na verdade, igual eu falei que vou mandar um para o senhor, né? Só o senhor me mandar o endereço do senhor que eu encaminho via Correios. E o objetivo dele, realmente, que eu escrevi, Deus me inspirou para escrever esse livro, foi para testemunhar, né, de que o Deus
da Bíblia, né? A obra genuína de Jesus na cruz do Calvário, né? E a ação do Espírito Santo na vida daqueles que são sinceros diante de Deus não vai depender jamais de instituição nenhuma, não vai depender de homens, mas daqueles que verdadeiramente se entregam a Jesus, né? Então, eu testemunho nesse livro muitas coisas, e isso já tem sido assim de grande reflexo para vidas que realmente têm lido, né? Que eu tenho doado, né? Tenho dado de presente, entendeu? E gostaria de dar, né? Vou ver se eu, nesse marketing aqui nosso, né? Nesse momento, eu possa doar para mais vidas, né? Que assim queiram, né? Acho que eu falei demais aí, né, pastor? Perfeito, pastor Rony. Ele vai ser, para mim, uma grande alegria ler o livro que você escreveu. E com certeza isso edifica, porque é a nossa experiência, é aquilo que nós passamos, é aquilo que nós cremos. E nós temos muitas coincidências, porque temos a mesma origem, aprendemos as mesmas coisas, passamos por coisas muito semelhantes e hoje estamos aqui para testemunhar. Então, eu agradeço demais a sua participação. Nós chegamos ao final desta entrevista. Desejo que Deus abençoe muito a sua vida, de todos os nossos ouvintes. Agradeço em especial pelo fato de você ser um ex-pastor da Igreja Cristã Maranata aqui, resolveu compartilhar conosco essa sua experiência, e eu espero que isso seja um estímulo para que muitos outros possam também se manifestar e deixar de lado esse ambiente de silêncio que é inexplicável, né? Então, eu agradeço demais a sua participação, agradeço a todos os irmãos que tiveram essa paciência de nos acompanhar até aqui. Glorifico a Deus, né, por este momento, e nos despedimos aqui com a paz do Senhor Jesus, e até, pastor Rony, o nosso próximo vídeo.